Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu sou a tia Giovana E eu sou o tio Genilton. e nós somos professores da classe de juniores da Igreja Batista Monte Sinai, ok? Hoje a gente vai aprender uma lição muito legal, tá bom? Mas antes disso, vamos orar? Fechem os olhos comigo para que a gente possa falar com Deus, ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais essa lição, por podermos aprendê-la juntos, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos entender tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Obrigada por cada um que está aqui conosco assistindo, por mim e pelo tio Newton. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Bom, hoje a gente vai começar essa nova revista aqui. Deixa a tia Giovana mostrar para vocês. Ah, essa nova revista aqui. Nossa revista nova é a Detetive Junior 1, tá bom? Tia Giovana, qual é o título dessa revista? O título tá aqui embaixo, ó. Quem é Deus? Então, ao longo de toda essa revista, a gente vai estudar lições falando sobre quem é Deus, aprendendo a cada lição um pouco mais sobre quem é Deus, tá bom? E qual é a nossa lição de hoje, tia Giovana? A lição de hoje é a primeira, tá bom? O título dessa lição é A Matemática de Deus. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a matemática de Deus, ok? Professora, mas eu não gosto de matemática, eu já estudo matemática na escola a semana toda. Na EBD eu também tenho que estudar matemática. Essa matemática é diferente daquela que a gente vê na escola. Essa matemática é legal, garanto que vocês vão gostar, tá bom? Não que a outra não seja, mas essa aqui é mais legal ainda, tá bom? Para começar a nossa lição sobre a matemática de Deus, eu tenho uma pergunta, tio Genilton. Um mistério para você responder. Acho que eu sou bom de mistério. Um mistério, bora ver se você é bom de mistério. Eu tenho uma pergunta. Quanto é 1 mais 1 mais 1? Ah, essa aí é fácil. Eu acho que as crianças já sabem. É só você contar no dedo, ó. 1 mais 1 mais 1 é quanto? 3. Essa é fácil. Não. Não é? 1 mais 1 mais 1 não é 3. 1 mais 1 mais 1 é 1. Como assim, tia Giovana? Tem certeza? Tenho certeza. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Ok, crianças? E esse é o nosso mistério, tá bom? O nosso mistério é quando 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Tá bom? Vocês podem anotar lá na revista de vocês onde diz mistério. Quando 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Esse é o nosso mistério. E agora a gente vai conferir as pistas para conseguir desvendar esse mistério, tá bom? Hoje nós temos 4 pistas, ok? O tio Genilton vai ajudar vocês a desvendar as 2 primeiras pistas, ok? Vamos lá! Ok. Então vamos lá, criança. Nessa primeira pista a gente vai falar um pouquinho sobre uma pessoa. E será quem é essa pessoa? E nós vamos falar sobre o pai. Ah, tio, mas é o meu pai? É o meu pai que está em casa? É o meu tio que está em casa? Não, esse pai aqui é um pai diferente, é o pai de todo mundo. Sabe por quê? Porque ele é o Deus Pai, o Criador. Ah, tio, mas como assim o Criador? Então, você que está com sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, que nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 1:1, certo? Então, abra aí sua Bíblia lá em Gênesis 1:1. Então, a palavra de Deus diz assim, lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Prestem bem atenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? Então, aqui nesse primeiro momento, você já vai entender um pouco de quem nós queremos falar. De Deus Pai. É isso aí, Deus Pai, o Criador. O que no princípio, no início de tudo, já existia. O que formou os céus, a terra e tudo que nela há, certo? Então,
esse primeiro momento, a gente vai falar sobre Deus Pai, aquele que criou todas as coisas e que é o princípio, é o início, o meio e o fim, certo? Então vamos lá para a nossa segunda pista, que é sobre Deus, o Filho. Todo mundo já conhece aquele versículo, né, que a gente sempre fala nas EBD. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse momento nós vamos falar sobre Jesus, que foi o enviado por Deus para que pudesse salvar a todos nós, né? Se nós estamos aqui hoje, é por meio de Jesus, que nos deu uma nova oportunidade, né, de corrigir os nossos erros e assim buscar a cada dia conhecer mais a Deus, certo? Então, Jesus, ele é o nosso Salvador, certo? Então, vocês também podem perceber que Jesus é Deus porque tem os mesmos poderes que Deus. Poder de acalmar a tempestade, poder de curar, poder de perdoar pecados. Assim, ele é chamado Deus, o Filho, certo? Então, nesse próximo momento, a gente vai passar para as duas últimas pistas com a tia Giovana, certo? Então, a gente aprendeu sobre a primeira, que é o Deus Criador, a segunda, que é Jesus Cristo, o Salvador, e a tia Giovana vai falar um pouco mais para vocês, certo? Das outras pistas. Bom, crianças, então, como o tio Genilton estava falando, a gente já viu quem é o Deus Pai, que é o nosso Criador, o Deus Filho, que é o nosso Salvador, mas a gente tem mais uma pessoa nessa conta, não é mesmo? Vocês lembram que o nosso mistério é quando 1 mais 1 é igual a 3? Está faltando alguém nessa conta, né? E quem é esse alguém que está faltando, tia Giovana? Como o tio Genito já falou, a gente tem o Deus Pai e o Deus Filho. Mas está faltando alguém nessa conta. Lembram que a gente estava perguntando quando é que 1 mais 1 é igual a 3? Então está faltando mais alguém. Quem é esse alguém, tia Giovana, que está faltando? É o Deus Espírito Santo, tá bom? Para a gente formar o que nós chamamos de trindade, nós temos que ter o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo foi o Espírito que o Senhor enviou a nós assim que Jesus foi para o céu. Lembram quando ele ressuscitou e ele foi para o céu e disse que ia preparar lugar para a gente? Depois disso, ele enviou o Espírito Santo, que seria o nosso Consolador, tá bom? O Espírito Santo, assim como Deus Pai, como Jesus, que é Deus Filho, ele também é Deus. Sabem por quê? Porque ele também tem as propriedades que Deus tem, tá bom? Ele também é onisciente, ele também é onipresente, porque ele está onde nós estamos, ou seja, onde qualquer pessoa com o Espírito Santo estiver, lá está ele. Ele é poderoso, assim como Deus Pai e Deus Filho, ok? Então, crianças, a gente pode entender, a partir de alguns versículos, que eles três são um só, mas de maneira diferente, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, lá em Lucas 3, tá? Abrem suas Bíblias lá em Lucas 3, vamos lá? Lá em Lucas 3, nos versículos 21 e 22, que fala sobre o batismo de Jesus, tá bom? Diz o seguinte: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Tá bom? Vocês podem ver, crianças, então, que o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus assim que ele foi batizado, ok? E nós também recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus. Se você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo, você sabia? E a gente pode também ver que nesses versículos aqui, a gente tem eles três juntos, vocês perceberam? Nós temos Jesus, que é o Deus Filho, sendo batizado. Nós temos o Espírito Santo vindo sobre Jesus como uma pomba. E por último, a gente vê que o Deus Pai aparece, dizendo que Jesus era o filho dele, em quem ele sentia prazer, com quem ele se alegrava, ok? Então a gente vê que os três estavam juntos, mas de maneira diferente, tá bom, crianças?
A partir disso, a gente pode ir para a nossa quarta pista para resolver esse mistério que pode parecer tão complicado. A nossa quarta pista diz: Deus é um só. Por que Deus é um só se a gente viu que existem três aqui? Deus é um só porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem as mesmas atribuições, tá bom? Eles têm as mesmas características, digamos assim. Eles são poderosos, eles nos amam, eles nos ouvem, tá bom? Eles podem fazer milagres, eles podem nos consolar, eles são oniscientes, eles sabem de todas as coisas, eles são onipresentes porque estão em todos os lugares. Eles são o mesmo, mas eles atuam de forma diferente. Como assim, professora? São os mesmos, mas são diferentes? É o seguinte, crianças. Vamos imaginar a água. A gente tem a água, né? E a água, ela pode vir em 3 estados. Vocês concordam? Como assim 3 estados? Quando a gente vai beber água, pega um copo, pega a jarra, coloca água aqui, a água está em estado líquido, tá bom? Líquido, que é como a gente bebe a água, como a gente usa para fazer o café, enfim. Água em estado líquido. A água, ela também pode estar em estado sólido, que é o cubinho de gelo que a gente coloca no refrigerante ou no suco para deixar mais geladinho. Então, a água também pode estar no estado gasoso, tá bom? O que é esse estado gasoso, professora? Bom, o estado gasoso seria aquela fumacinha que sai quando a água está quente, sai da panela. A água é a mesma, mas se encontra em 3 estados. No estado líquido, sólido e gasoso, mas continua sendo a mesma água, certo? Da mesma maneira é Deus. Deus, ele se encontra em Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo, só que atuando de maneira diferente. Deus Pai como nosso Criador, Deus Filho como nosso Salvador e o Espírito Santo, que também é Deus, como nosso Consolador, tá bom? Aquele que está em nós quando a gente aceita Jesus. Entenderam por que 1 mais 1 é igual a 1? É justamente porque Deus, ele é 1, mas como se fosse a somatória de 3. Ele é 1, mas de 3 formas diferentes, tá bom? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Entenderam, crianças? E essa é a nossa resposta para o mistério. Lembra do nosso mistério? Quando 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Anotem aí, então, na eureka de vocês, tá bom? Na eureka. Anotem o seguinte. 1 mais 1 é igual a 1 quando nós estamos falando de Deus, pois Deus é 1 em 3, ok? Ou 3 em 1 só, tá? Vocês podem pausar, voltar e anotar o que a tia disse, tá? A nossa resposta é que Deus é 1 mais 1 mais 1 quando nós estamos falando de Deus, tá bom? Porque o Senhor é o mesmo em 3, tá bom? Essa é a resposta da nossa eureka, ok? Então, vamos lá agora responder o nosso mergulho, ok? O nosso mergulho. Vamos agora com o tio Genilton novamente. Vamos fazer isso juntos, certo? Tio Genilton, vamos lá. Então, o que a gente pode ver aqui no mergulho? Vamos lá para a página 2, crianças. Tá? Lá na página 2 já, a gente vai falar do mergulho. Lá no mergulho, antes dele, a gente tem aqui um versículo dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ok? Que tá lá em Mateus 4:10, tá bom? Bom, então esse versículo eu quero que vocês estudem e memorizem, guardem no coraçãozinho de vocês, tá? Repitam então com a tia: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. Ok? Repitam e guardem no coração. Vamos então resolver a nossa resposta do mergulho? Diz o seguinte: decifre o mistério abaixo. Vocês podem ver que a gente tem aqui várias letras e vários símbolos. Cada letrinha corresponde a um símbolo, tá bom? Então, a gente também vê que aqui embaixo tem vários símbolos que formam uma frase, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão observar, que símbolo é esse aqui? Uma TVzinha. Qual é a letra que corresponde à TVzinha? É a letra D. Então, vocês vão anotar a letra D. Um reloginho. Qual a letra que corresponde ao reloginho? A letra E. Então, vocês vão colocar a letra E. E assim por diante. Vocês vão anotando, tá bom? Cada uma das letras de cada símbolo até formar uma frase inteira.
Vamos lá, a gente vai dar um tempinho pra vocês. Pausem o vídeo, respondam e depois deem play de novo pra gente corrigir com vocês, ok? Vamos lá, a gente vai esperar. Pausem aí o vídeo. Muito bem, já pausaram? Então vamos ver qual é a resposta. A nossa resposta, meus amores, diz o seguinte. Nossa resposta diz o seguinte: Deus é um em 3 pessoas e deve ser adorado. Ok? Repetindo, Deus é um em 3 pessoas e deve ser adorado. Ok? Vamos lá? Então agora a gente pode ir para as nossas provas do mistério. Vamos lá, Newton, com as nossas provas do mistério. Que é aquelas atividades que vocês fazem durante a semana, tá bom? A gente vai corrigir direitinho. Vamos fazer. Certo. Então, agora nós vamos conhecer as nossas provas do mistério. Ou seja, tudo aquilo que a gente acabou de ouvir, a gente vai usar todo esse conhecimento para responder às atividades, certo? Então, fiquem bem atentos. E como vocês sabem, a gente sempre começa pelo domingo, né? Que é a primeira pergunta, assim, da nossa atividade, certo? Então, o que vocês têm que fazer nesse primeiro momento? Vocês têm que pintar os círculos com o nome das pessoas presente lá no versículo na passagem bíblica de Mateus 3, 13 ao 17, e a tia Giovana vai ler, certo? Okay. Mateus 3, do 13 ao 17. Vamos lá. Diz assim, Mateus 3, do 13 ao 17. O batismo de Jesus. Tá? Por esse tempo, dirigiu-se João da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a toda a justiça. E ele então o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo em seguida da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ok? Muito bem. Então, vocês vão ver aí os balãozinhos e aquelas pessoas representadas no versículo, vocês vão ver aqui de acordo com a revista e vão pintar. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem e vocês vão pintar os balãozinhos. Ou seja, vamos ver aqui. Deus Pai. Lembra quando a Giovana já falou já no final do versículo, em que veio uma voz do céu e dizia: Este é meu filho a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo? Então, essa primeira pessoa é Deus. Então, vocês vão ver lá na revista onde tem Deus Pai, vocês vão pintar todo o círculo, certo? E assim vocês vão fazer com as demais pessoas representadas nesse versículo, ok? Quem aparecer, vocês vão pintar, tá bom? Isso aí. Por exemplo, o Deus Espírito Santo, ele aparece? Aparece. Sim. Então pintem, tá bom? E os discípulos de Jesus aparecem? Não. Não, nesse versículo não. Então não pintem. Então vocês vão pintar os que aparecem no versículo, tá bom? O tio Genilton já falou que Deus Pai aparece, a tia Giovana falou que Deus Espírito Santo aparece. Então falta mais um. Vamos lá, quem mais que aparece? É o Deus Filho, ok? Vamos lá. Muito bem, então vamos para a próxima. Vamos lá para a segunda. Leia Isaías 46, versículo 9. Se a frase estiver correta, você vai colocar o número 1. Se a frase estiver incorreta, você vai colocar o número 0. Então, você coloque na afirmação 1 para correta e coloque na afirmação errada o número 0, ok? E vamos lá. A tia Giovana vai ler Isaías 46, 9 e a gente vai responder junto. Diz assim, Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum semelhante a mim. Ok? Então vamos lá. Na primeira afirmação, só existe um Deus. Será que está correto? Será que no versículo que a tia Giovana acabou de ler, fala que só existe um Deus? Hein, tia Giovana? Sim. É isso aí. Então vocês, já que está certo, vocês vão colocar o número 1 nessa afirmação. Vamos para a próxima. Existem vários deuses. Tia Giovana, está correto? Não. Não. Então vocês vão acrescentar o quê? O número 0.
Não há Deus semelhante ao Senhor. O que vocês acham que deve aparecer aí? 1 ou 0, Giovana? Muito bem, porque essa afirmação está correta, certo? Sim. Então vamos lá para a terça. Acrescente na lista mais de um motivo porque devemos louvar ao Senhor de acordo com o Salmo 113. Ok, vamos lá. A tia vai ler do 1 até o 5, ok? Do Salmo 113. O Senhor é o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ok? Então, a nossa revistinha diz que ela dá 2 motivos pelos quais o Senhor deve ser adorado, né? Porque o Senhor é excelso e porque ele está assentado num trono nas alturas. Então, são 2 motivos. E nesses versículos, a gente também pode ver mais um motivo, que vocês vão completar aqui no meio. Qual seria esses motivos, crianças? Qual seria esse motivo? Vocês perceberam? Lá no versículo 5, diz que ele deve ser louvado porque não há semelhante a ele. Tá bom? Então, completem. Porque não há semelhante a ele. Ok? Porque não há semelhante a ele. Ok? Podem completar aí no meio. Tá? Vamos para a próxima? Muito bem. Vamos para a quarta. Leia João 17, 1 e complete. Então, vocês vão ver os espaços que estão faltando, que estão sem nenhuma palavrinha, e vocês vão completar para formar o versículo todo, certo? Então, a tia Giovana vai ler João 17, 1. Ok. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Muito bem. Então, no primeiro espaço, vocês vão completar com a palavrinha Pai. Ok? Pai. Muito bem. Então fica: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho. para que o Filho. te glorifique. Amém? Ok? Então, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique. Bem. Muito bem. Agora vamos para a quinta. Essa aqui é uma resposta pessoal. Então você vai abrir Mateus 6, 9 e vai responder em suas orações. Você chama Deus de Pai e por que você chama Deus de Pai? Então você vai ler Mateus 6, 9 e você vai responder com as suas próprias palavras, certo? Se você chama Deus de Pai e por que você chama Deus de Pai, tá bom? Isso. Então já estamos chegando ao final, certo? Então vamos para a sexta. Leia Tito 2, versículo 13 e circule qual a Trindade se refere a Jesus. Então, você vai ver, de acordo com a revista de vocês, qual pessoa se refere a Jesus dentro da Trindade, certo? Aí vocês vão ver, será que é Deus Pai? Será que é Deus Espírito Santo? Ou será que é Deus Filho? Então, vamos ver, né? Quem é Jesus na Trindade? Lá em Tito 2,13, diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, ok? O qual a si mesmo deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Lembram que lá no comecinho a gente falou quem era o Salvador? Lembram? Então quem era o Salvador? Deus Pai, Filho ou Espírito Santo? Era o Deus Filho. Então, se aqui está dizendo que Jesus é o Salvador
E o Salvador é o Deus Filho? Quem é que vocês vão marcar? Deus Filho. Então pintem Deus Filho, tá bom? Que é a pessoa de Jesus na Trindade, tá? Deus Filho. Vamos lá? Muito E bem. agora o sábado. E para encerrar, vocês vão ler Romanos 15, 30, versículo 30. E vocês vão completar com o nome das pessoas da Trindade, certo? Vamos lá então para Romanos 15, ok? 15, 30. Que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Tá bom? Então ele fala que ele roga pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, tá bom? Que lutem por ele junto de Deus, tá bom? Então, vamos completar, né? Então vocês vão completar de acordo com o versículo os espaços que estão faltando. Então o versículo vai ficar assim: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Muito bem. E também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ok, então, Muito bem. Senhor Jesus Cristo, Espírito e Deus, tá bom? Muito Certo? bem. Muito bem, crianças. Então, essa foi a nossa lição de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Vamos orar para encerrar? Ok? Pode orar, Tio. Vamos lá. Oremos. Fechem os olhinhos de vocês, certo? Pai Santo, Pai amado, Deus eterno, muito obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, em Tua presença, para aprendermos mais e mais de Ti, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, e que assim, Senhor, nós possamos a cada dia confiar em Ti e saber que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai Senhor. Então, muito obrigado por este momento. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, cada criança, cada pai que está assistindo esse vídeo, Pai, para que o Senhor possa estar abençoando a cada uma dessas famílias, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é que eu te oro e por fé te agradeço. Amém. Amém. E, crianças, a nossa próxima lição vai ser a investigação 2. O tema é Quem sabe mais? Vamos ver, vamos responder esse mistério. Quem sabe mais? Ok? Estudem ao longo da semana, tá bom? Estudem, leiam os versículos, respondam as atividades. É uma para cada dia da semana, tá bom? Então, vamos lá, vai ser muito legal. A gente espera vocês na próxima lição, tá bom? É isso Até aí. mais, Tchau. gente. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau.